Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jefferson Marques e nós preparamos para desenvolver o assunto prosperidade bíblica, ou a prosperidade à luz da Bíblia Sagrada, onde nós estaremos observando, entendendo um pouco mais profundamente, vamos dizer, ou claramente à luz das Escrituras Sagradas, o conceito bíblico de prosperidade. E o tema de hoje é: os bons prosperam e os maus também prosperam. Vamos analisar sobre esta ótica, né? Como a prosperidade financeira ela acontece na vida de pessoas boas e pessoas más, né? Isso parece que soa um pouco injusto, mas isto é fato. Isto acontece pela soberania divina e por muitos outros fatores acontecem na vida de todas as pessoas, indistintamente e independentemente da posição, né, geográfica, enfim, independentemente da fé, das convicções, das crenças, independente. Todo mundo, todas as pessoas debaixo do sol, como diz o sábio Salomão, ele pode prosperar financeiramente. Vamos analisar sobre isso. Quero já aqui registrar boa noite a Fátima Marques Vieira, que está lá de Porto Alegre nos acompanhando, tem nos acompanhado. Seja muito bem-vindo, Fátima. Vamos então para este assunto. Se você já pegou papel e caneta, se não pegou, faça isso. Você que acompanha as nossas lives, acompanhe anotando. A anotação ela é fundamental por conta que você escrevendo, anotando, vai fixando, vai organizando os teus pensamentos, o teu raciocínio vai sendo organizado à medida que a gente toma nota. Isso nos ajuda a fixar e a memorizar. Vamos lá então. Os bons prosperam e os maus também prosperam. Isso parece que é injusto, isto soa, parece que injustamente. Mas aí está a justiça divina. Deus é justo. E a justiça de Deus não é como a justiça humana. Isso é óbvio, né? Deus ele é justo. E o conceito de justiça divina ele é contrário ao conceito de justiça humana. Por quê? Na ótica humana, os maus não poderiam prosperar, né? É somente em filmes de Hollywood que o mal é derrotado, né? Na vida real, no mundo que vivemos, no mundo real, o mal às vezes vence, o mal às vezes triunfa, e isso nos dá uma sensação de injustiça. Mas aí está a justiça divina. É a mesma oportunidade que Deus concede para justos e injustos, bons e maus. A oportunidade é a mesma. Eu quero ler um texto bíblico aqui para embasar o nosso assunto, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 45 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus, pela sua soberania, ele concede as mesmas oportunidades. A mesma oportunidade, podemos dizer assim, a todos. Assim como o sol nasce sobre o justo, o sol nasce para o injusto. Assim como desce a chuva para o justo, para a pessoa boa, a chuva também ela vem sobre a pessoa má ou injusta. Todos temos, debaixo do sol, como já disse o sábio Salomão, todos temos a mesma oportunidade diante de Deus. Oportunidade diante de Deus. Que fique claro. Não oportunidades da vida, mas oportunidade diante de Deus. Tá bem? Aí está a soberania divina. Deus sendo soberano. Deus sendo soberano. Há um conflito muito grande entre
um conflito na compreensão, né, podemos dizer assim, na soberania de Deus e na liberdade, no livre-arbítrio. Como pode Deus ser um Deus soberano? Como pode haver soberania em Deus e liberdade ao homem? Essa é uma dos assuntos, eu acredito, um dos assuntos mais complexos da Bíblia, para nós compreender. Porque soberania, no nosso conceito, soberania, ela infringe, muitas vezes, a liberdade. Mas Deus, ele é soberano sobre tudo. E por sua soberania, por sua soberana vontade, por seu soberano poder, por sua grandeza e por seu poder, aqui manifesta a sua soberania, ele deu liberdade ao homem. O homem tem livre arbítrio, liberdade de escolha. Aqui revela a verdadeira soberania de Deus. Então, o princípio bíblico da retribuição divina é o que vai nos esclarecer este entendimento, ou o entendimento sobre que, assim como as pessoas boas prosperam, os maus também prosperam. Prosperam financeiramente, que fique claro. Assim como as pessoas boas podem enriquecer, os maus também podem enriquecer. Não há um impedimento, e aí está a justiça divina. Não, Deus não impede que os maus prosperem, assim como não impede que os bons prosperem financeiramente. Ok? O princípio bíblico para a retribuição divina. A prosperidade bíblica, ela parte do princípio da obediência. O princípio da retribuição divina, esse princípio se fundamenta na teologia do correto relacionamento com Deus, e não em uma mera relação de troca. A retribuição divina, ou seja, aquilo que nós recebemos por parte de Deus, como retribuição divina, ela está fundamentada, ela se baseia, se explica, se justifica num correto relacionamento com Deus, num relacionamento voluntário de Deus com o homem, ou do homem com Deus, e não em um relacionamento por interesse. A teologia da prosperidade financeira, ela apresenta a ideia de um relacionamento com Deus por meio de interesses. A teologia da prosperidade financeira, ela coloca um relacionamento com Deus por meio de interesses, por meio de uma negociação. Apresenta Deus não como soberano, mas Deus como um ser que está condicionado. A teologia da prosperidade condiciona Deus às suas promessas. Deus está condicionado às suas próprias promessas. Condiciona Deus. Coloca Deus sobre a obrigação de cumprir com as suas promessas. Deus não cumpre as suas promessas. Deus não cumpre as suas palavras por obrigação, porque Ele é soberano. Deus cumpre as suas palavras, Deus cumpre as suas promessas por sua fidelidade, por sua própria natureza. Deus, Ele é fiel por sua natureza. E Ele cumpre a sua palavra por sua fidelidade, e não por negociação. Entendido? A teologia da prosperidade financeira apresenta Deus numa condição de cumprir com as suas palavras por meio de uma negociação, por meio de um relacionamento de troca. Se você fizer assim, Deus vai reagir assim. Se você fizer isso, Deus vai reagir dessa forma. Se você proceder assim, Deus reagirá dessa forma. Entende? Não. Deus cumpre com a sua palavra porque Ele é fiel. Agora, nós é que temos que estar em condições
para que a fidelidade de Deus se cumpra em nossa vida. É nós que temos que nos condicionar. É nós que temos que nos posicionar para que Deus cumpra com a sua fidelidade. Para que a fidelidade de Deus, melhor dizendo, aconteça na nossa vida. Para que a palavra de Deus se cumpra, se concretize, se realize em nós. É nós que devemos de estar em condição. E essa condição é o correto relacionamento com Deus, que é um relacionamento por fé. Relacionamento com Deus, por meio da fé em Deus, ele vai resultar numa obediência a Deus. Obediência pela fé em Deus, e não obediência por interesse nas bênçãos de Deus. O correto relacionamento com Deus, como nós já mencionamos na live passada, se desenvolve a partir desse relacionamento com Deus que nasce pela reconciliação do homem com Deus. Quando o homem se reconcilia com Deus, quando o pecador reconhece os seus pecados, se arrepende e se volta para Deus com arrependimento, e então estabelece-se ali este relacionamento, esse vínculo entre Deus e o homem. A reconciliação traz paz entre Deus e o homem, que foi uma vez perdida lá no Éden. Então se desenvolve esse relacionamento. Essa relação com Deus por meio da fé em Cristo Jesus nos reconcilia com Deus, e esse relacionamento por meio da fé desenvolve um relacionamento pela obediência a Deus, e não um relacionamento por interesse nas bênçãos de Deus. A prosperidade bíblica, ela se dá por este relacionamento com Deus. O princípio da retribuição divina, a teologia da prosperidade bíblica, ela se fundamenta no princípio da retribuição, que é o correto relacionamento com Deus. E esse princípio que nós queremos meditar e desenvolver aqui, eu quero pontuar com vocês. A prosperidade bíblica fundamenta-se essencialmente na obediência, motivada por um relacionamento e não por uma sujeição forçada ou por interesse. O princípio da retribuição divina, ela se fundamenta na obediência a Deus. Obediência motivada por um relacionamento pacífico e não por uma sujeição forçada, e não por interesse, mas por fé e obediência. No livro de Gênesis, no capítulo 22 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus falando com Abraão, o nosso pai, o pai da fé em Deus. Abraão, Deus faz as promessas que fez a Abraão, as promessas de bênção para Abraão, porque Abraão obedeceu. As promessas de Deus para Abraão foram consequência da sua obediência. Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus e obedeceu a Deus. E a partir desta obediência, Deus lhe faz promessas de lhe abençoar. Então a prosperidade bíblica, ela está condicionada a uma obediência a Deus. A prosperidade bíblica, ela vem como consequência e não como uma retribuição. A prosperidade bíblica, ela acontece como consequência de um relacionamento com Deus, como consequência de uma obediência a Deus, e não como recompensa por obedecer. Parece que isso é muito parecido, Parece que isso as bênçãos de Deus, a prosperidade como consequência e prosperidade como recompensa. Parece que essa linha é muito tênue para nós compreender. Mas recompensa, prosperidade como recompensa,
É uma espécie de moeda de troca. Se você me obedecer, eu te dou. Se você... Não. Não está em questão aqui uma negociação. Não é como uma máquina. Deus não está como uma máquina que está pronta a pagar, está pronta a retribuir, a compensar, se você acertar, se você fazer corretamente, se você entender as regras do jogo e fazer corretamente, a máquina te paga, a máquina recompensa pelos acertos. Não. A prosperidade bíblica é consequência, ou seja, é resultado de um relacionamento com Deus por meio da fé em Cristo Jesus e uma obediência a Deus. É consequência e não recompensa. Prosperidade bíblica não é recompensa. Prosperidade bíblica é consequência, né? É resultado. Ok? O livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o quinto livro veterotestamentário, no capítulo 28, descreve as bênçãos de Deus. Descreve as bênçãos que Deus dispõe, né? As promessas de bênçãos de Deus para o seu povo. O capítulo 28 do livro de Deuteronômio, e é sobre isso que nós vamos meditar aqui, sobre este assunto. O capítulo 28 de Deus. As bênçãos do Senhor estão descritas aqui no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Antes de nós iniciar a observar o capítulo 28, os primeiros versículos do capítulo 28 de Deuteronômio, eu quero fazer menção da epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 10 e versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. O 36º versículo do capítulo 10 de Hebreus. Hebreus 10 e 36. Diz o seguinte: por que necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Esta versão, ela encontra-se nessas palavras. Mas há outras versões em que ela fala um pouco mais numa linguagem mais popular. Dizendo, eu vou parafrasear aqui o versículo para ficar com uma melhor compreensão. Para nós alcançar as promessas de Deus, nós precisamos fazer a sua vontade. As promessas de Deus é consequência de uma observação à vontade de Deus, ou seja, de obediência à sua vontade. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus, obedecer à sua vontade, para então viver, para então termos como resultado na nossa vida as bênçãos prometidas, as bênçãos que estão descritas na Bíblia. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E aqui eu quero pontuar algo rápido aqui com vocês. Existem alguns mandamentos, vamos dizer assim, básicos. Mandamentos básicos, que é para todo o cristão, todo ser humano, todo aquele que se volta para Deus. Mandamentos, a vontade de Deus básica. E isso nós podemos dizer assim que é o primeiro passo. O primeiro passo quando nós iniciamos o nosso relacionamento com Deus. Aí nós lançamos luz, lançamos olhares, as bênçãos do Senhor na nossa vida. Mas nós não alcançaremos estas bênçãos de Deus na nossa vida enquanto nós não cumprir com os mandamentos do Senhor. Básicas, fundamentais. E uma delas, não vou citar aqui por conta do tempo, uma delas é a fé.
A Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Existem esses requisitos básicos, fundamentais, para todo cristão, para toda pessoa, para todo ser humano que se aproxima de Deus. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Creia nele. Né? O princípio básico é crer em Deus. É desenvolver, ou é estabelecer uma fé em Deus. E nós lançamos olhares nas bênçãos de Deus, mas não nos preocupamos, ou seja, mas não cuidamos de cumprir, de obedecer os mandamentos fundamentais da palavra de Deus. Nós só alcançaremos a promessa, as promessas descritas na Bíblia, depois de ter feito a vontade de Deus. Então as bênçãos são resultado, consequência de uma obediência, de uma vida de obediência a Deus. Vamos lá então para o capítulo 28 de Deuteronômio e vamos observar aqui as bênçãos de Deus descritas no capítulo 28 de Deuteronômio e as obediências também descritas aqui. As condições que nós precisamos nos enquadrar, né? Que nós precisamos nos colocar diante de Deus para que as bênçãos aconteçam como resultado na nossa vida. Tá? Diz o texto: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Uma promessa. Versículo 2. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Quero pontuar aqui. Versículo 2 diz: todas as bênçãos. É todas. Bênçãos espirituais e materiais. Todos os tipos, toda sorte de bênção. Ou seja, tudo aquilo que eu necessito para essa vida. Para uma vida próspera, segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Tudo que eu necessito virão sobre mim. Veja só, observe. E me alcançarão quando ouvir a voz do Senhor. O texto está dizendo aqui, de uma maneira clara, que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. E eu preciso pontuar para nós compreender melhor. As bênçãos nos alcançarão, ou seja, para nos alcançar, uma análise simples, para nos alcançar, nós precisamos estar numa posição, obviamente precisamos estar à frente, subentende-se que nós indo, vivendo, desenvolvendo a nossa vida, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. É consequência, resultado, as bênçãos nos alcançarão. Muito pelo contrário, de que a teologia da prosperidade financeira incentiva, direciona as pessoas a estarem em busca das bênçãos, atrás de bênçãos, procurando as bênçãos, voltando-se para Deus, para o Evangelho, em busca não de Deus, mas em busca das bênçãos de Deus. Mas o correto é nós nos voltarmos para Deus, em busca dele, de um relacionamento com ele, correto. Um correto relacionamento com Deus. O foco é Deus. E as bênçãos do Senhor, quando nós desenvolver uma vida de obediência, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Quando eu estiver desenvolvendo uma vida, um relacionamento com Deus, em obediência a Ele, consequentemente, as bênçãos de Deus virão sobre a minha vida. Tá bem? Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Tá? É interessante nós observar nesse texto a repetição da frase: os mandamentos que hoje te ordeno.
Nesse capítulo nós encontramos em pelo menos 3, 6, 7. Em 7 versículos, nós vamos encontrar no capítulo de 28 de Deuteronômio, nós vamos encontrar esta frase repetidas vezes. Esta frase: os mandamentos que hoje te ordeno. Os mandamentos que hoje te dou. Os mandamentos que hoje te ordeno. Tá? Aqui sintetiza a observação, a obediência dos mandamentos do Senhor. Essa é a tônica. Tá? Os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, revelada através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para o ser humano, precisa ser observada, precisa ser obedecida. Está apresentada como mandamento, como doutrina, como princípios. E nós precisamos observar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus norteiam a vida humana. O propósito dos mandamentos do Senhor é nortear, dar rumo, direção, direcionamento, guiar a nossa vida. Tá? E então, nós conduzindo a nossa vida sobre a orientação, sobre a baliza desses mandamentos, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Esta é a promessa das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Tá? Nós encontramos aqui nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, nos primeiros 14 versículos do capítulo 28 de Deuteronômio, nós encontramos aqui 5 orientações. 5 orientações que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada nos apresenta. 5 observações para nós, nos primeiros 14 versículos, que é o que nós vamos comentar. Para que as bênçãos de Deus aconteçam na nossa vida como consequência de um correto relacionamento com Deus, nos relacionando com Deus em busca de Deus, em busca dele. O versículo 1 do capítulo 21 diz: tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Tendo o cuidado de guardar. Guardar é o observar os mandamentos do Senhor. Como guardar os mandamentos? Como guardar e onde guardar? O salmista Davi já disse, dizendo: escondi, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É em nosso coração. Quando a Bíblia fala em coração, a Bíblia não está falando do órgão. A Bíblia está se referindo à nossa mente, aonde as nossas faculdades mentais, aonde os nossos sentidos, aonde registra as nossas emoções, aonde as nossas emoções, os nossos sentimentos emocionais são registrados. Na psique. Tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é tê-lo como verdade. É estabelecê-los como verdade absoluta para a sua vida. E não apenas como mera informação, como mero conhecimento. Mas pegá-lo e assimilar como verdade para a sua vida. Isso daqui é uma verdade. Os mandamentos de Deus. Isso daqui é algo que eu preciso colocar em prática. Guardar os mandamentos do Senhor é tomar os ensinamentos da sua palavra, não como mera informação, mas como princípio de vida, como princípios e como regras de conduta de vida. Torná-lo, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, torná-lo como caminhada para a sua vida. Torná-los como pavimentando uma estrada. Torná-lo como um caminho que nós precisamos seguir. Isso daqui é princípio de vida. Isso daqui eu vou guardar. Eu vou observar, para praticar, para conduzir a minha vida, para fazer como está escrito, para fazer como Deus ordenou. Isso é guardar. É tomar os mandamentos de Deus, guardar
no seu coração, para diante das circunstâncias da vida, colocar em prática, praticá-lo como norma de conduta, como princípio de vida, como regra de fé. Isso é guardar. O versículo número 2. No versículo número 2 está a segunda orientação. A primeira orientação é ter o cuidado. O cuidado é um zelo. Né? Assim como a gente cuida e guarda aquilo que para nós é precioso. Né? Um presente, né? Algo que ganhamos ou que adquirimos, que compramos, que tem para nós um valor moral, um valor sentimental ou um valor monetário, e nós o guardamos com cuidado, com zelo. Assim nós precisamos proceder com os mandamentos do Senhor para a nossa vida. Guardar com o cuidado. Que cuidado? Guardar tendo o cuidado de, diante das circunstâncias da vida, nós colocar em prática. Nós praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos, ou aquilo que nós ouvimos dos ensinamentos da palavra de Deus. A segunda orientação está no versículo 2, diz: quando ouvires a voz do Senhor. Aqui fala na nossa audição, obviamente. Né? Guardar no nosso coração os mandamentos do Senhor, tê-los fixado na nossa memória, na nossa psique, massificar a palavra. E quando ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o papel, a obra, a missão do Espírito Santo de Deus hoje sobre a terra, uma das missões é nos fazer lembrar do que Cristo nos ensinou. O Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que a gente leu, ou daquilo que a gente ouviu, a leitura, ou o ensinamento da palavra. Né? Ouvir a voz do Senhor é obedecer a Deus, quando Deus, através do seu Espírito, fala conosco. Quando Deus, através do Espírito Santo, fala-nos, orienta-nos. E como o Espírito Santo vai nos orientar? Se não pela palavra que lemos, ou que ouvimos a leitura, ou que tivemos contato com o ensinamento, com a pregação, com o ensino da palavra. O Espírito de Deus, a voz do Senhor, nos fará lembrar daquilo que está guardado no nosso coração. Nos fará lembrar. Assim você deve proceder, meu filho, diante dessa circunstância. Assim a palavra diz. Assim diz o mandamento do Senhor. Então eu tenho guardado a voz do Senhor, que é o Espírito Santo, falando conosco. Veja que é uma sequência, né? É um processo que se desenvolve. A obediência. O terceiro ponto, ou a terceira orientação, está no versículo 9 do capítulo 28 de Deuteronômio, que diz: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. A segunda orientação, a segunda exortação à obediência do capítulo 28 de Deuteronômio, ou seja, a terceira, é quando andares nos caminhos do Senhor. Vamos desenvolvendo aqui o raciocínio. Né? Tendo o cuidado de guardar, né? Para quando ouvir a voz do Senhor, que é o Espírito Santo falando conosco. E o terceiro, quando andares nos seus caminhos. Guardar, ouvir a voz do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, o processo evolutivo da obediência a Deus. Guardar os mandamentos do Senhor, ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito falando conosco, e andando nos seus caminhos. Como andaremos nos caminhos do Senhor? Como andaremos em obediência a Deus? Senão guardando os seus mandamentos. Como eu vou obedecer sem antes ser orientado? Como eu vou praticar o que é certo sem antes ser ensinado?
né? Nós só seremos cobrados após ser ensinado, após ser orientado, né? Então, para mim obedecer, para mim andar nos caminhos do Senhor, eu preciso primeiro guardar os seus mandamentos. Guardar no nosso coração, na sede das nossas emoções, no nosso psique, tê-lo fixado aqui, como nós já falamos, como princípio de vida, como norma de vida, como regra de fé. Então, esses mandamentos que estão guardados, nós seremos lembrados pela voz do Espírito. O Espírito Santo, diante da circunstância, nos fará lembrar dos mandamentos do Senhor. E, posteriormente, nós guardar, ouvir a voz, então nós obedecer, andando pelos caminhos do Senhor. Como nós vamos andar nos caminhos do Senhor se nós não conhecer o caminho? Como nós vamos trilhar o caminho da obediência se nós não conhecer os caminhos da obediência? Os caminhos da obediência a Deus é os seus mandamentos, a sua palavra, os seus ensinamentos. Né? E a quarta exortação de Deuteronômio, do capítulo 28, está no versículo 13, que diz: quando obedeceres, versículo 13, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Aqui fala de honra. Deus nos honrará quando obedeceres os seus mandamentos. Bom, o versículo 9 diz quando nós andarmos nos seus caminhos. E agora fala em obedecer. Em obedecer. Aqui tem uma diferença muito interessante entre guardar, ouvir a voz, andar nos seus caminhos, o processo evolutivo da obediência a Deus, guardar os seus mandamentos, ouvir a voz de Deus, andar nos seus caminhos e obedecer. Obedecer. A obediência aqui é uma disciplina. Nós guardamos os mandamentos do Senhor. A voz do Senhor, que é o Espírito Santo, nos faz lembrar dos seus mandamentos. Nós estando nos seus caminhos, nós enquadrando a nossa vida de acordo com os mandamentos do Senhor. E obedecê-lo é uma disciplina. Obediência é disciplina. Porque nem sempre eu estou motivado, disposto a fazer o que é certo. Mas se eu for disciplinado, eu vou fazer o que é certo. Nem sempre eu estou disposto, é a minha vontade, fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Aquilo que a palavra do Senhor me apresenta como uma verdade. Nem sempre a minha vontade, o meu desejo é de fazer o contrário. É de fazer diferente. Nem sempre eu estou disposto a obedecer. Mas o que me faz obedecer é a disciplina de negar a mim mesmo, de negar a minha vontade para obedecer a Deus. Negar, renunciar o meu querer para obedecer os mandamentos do Senhor. Obediência é disciplina. É uma autodisciplina de renunciar, de dizer não, de não fazer aquilo que quer, aquilo que gostaria, aquilo que tem vontade, mas de submeter-se aos mandamentos do Senhor. A minha vontade é de fazer isso, a minha vontade é de tomar tal atitude, a minha vontade é de falar tal coisa, mas a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus me diz o contrário. Então eu tenho a liberdade, a livre escolha, o livre arbítrio de falar o que quero, fazer o que quero, fazer o que penso, falar o que quero, fazer o que penso e agir à minha maneira. Eu tenho a liberdade de fazer isso ou de obedecer os mandamentos do Senhor, o que a palavra de Deus me recomenda para fazer. Então, obedecer, quando nós estivermos em obediência a Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. Esse é o processo evolutivo da obediência a Deus. O caminho da prosperidade bíblica. Guardar os mandamentos, ouvir a voz do Senhor. Segundo, ouvir a voz do Senhor. Terceiro, andando nos seus caminhos, conduzindo a sua vida segundo os mandamentos do Senhor.
e disciplinando-se em obedecer a Deus. As promessas de Deus foram proferidas a Abraão, feitas a Abraão, depois que ele obedeceu. Os eruditos, os estudiosos da Bíblia, dizem que as promessas de Deus, ou seja, Abraão foi colocado em prova. Deus testou. Deus provou Abraão. Deus testou a obediência. Até que ponto Abraão obedeceria? Até que ponto Abraão se submeteria a obedecer a Deus e não a sua razão? Até que ponto Abraão lhe obedeceria incondicionalmente ou inquestionavelmente? E Abraão obedeceu a Deus até as últimas consequências. Como nós conhecemos a história. Se você não conhece, leia. A partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai se deparar com uma história do pai de todo aquele que crê em Deus. Pai na fé. O pai da fé, chamado Abraão. Deus colocou em teste, em prova, a obediência de Abraão. E Abraão passou no teste. E aí Deus faz-lhe as promessas de lhe abençoar. E aqui em Deuteronômio, a palavra de Deus está dizendo que as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão quando nós desenvolver este processo de obediência a Deus, guardando os seus mandamentos, ouvindo a voz do Espírito, andando nos seus caminhos, ou seja, conduzindo, pautando a nossa vida, nossa conduta de vida, de acordo com os mandamentos do Senhor e obedecendo a Ele, nos disciplinando em obedecer a Deus. E a quinta e última exortação de Deuteronômio para a obediência a Deus: e não te desviardes de todas as palavras. Está no versículo 14. E não te desviardes de todas as palavras que hoje te ordeno. Não se desviar de todas as palavras. Mas isso já não fala na obediência, na disciplina? A obediência é uma disciplina. Agora aqui, não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, para andar após outros deuses, diz o texto, e para os servires. A obediência fala de disciplina, mas aqui fala de perseverança. Obedecer a Deus e perseverar em obedecer. A perseverança, ela é fundamental, porque proceder certo é um passo. Fazer o que é correto é um passo. Mas permanecer, persistir, perseverar, continuar fazendo o que é certo, o que é correto, o que é bíblico, o que é da vontade de Deus, é mais importante. Porque eu posso ter uma atitude correta, um posicionamento correto, um comportamento correto, um pensamento correto, alinhando aquilo que eu penso com aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, em um momento ou em um determinado momento da minha vida, mas depois, deixando de lado, deixando para trás, me esquecendo, me desviando do caminho da obediência, de nada vai adiantar. O que resulta nas bênçãos de Deus é a perseverança, perseverar em obedecer a Deus. Perseverar, persistir, continuar recorrentemente, continuar cotidianamente, continuar todos os dias da nossa vida, continuar todos os anos da nossa vida, guardando os mandamentos do Senhor, ouvindo a voz do Espírito, andando nos seus caminhos, ou seja, conduzindo, pautando a nossa conduta nos mandamentos do Senhor, disciplinando-nos em obedecer a Deus e perseverando nisso, as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida e nos alcançarão. Diz o texto: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará todos os teus inimigos, vitória aqui no sentido espiritual e natural, que se levantem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como
tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e temerão e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou te dar. O Senhor te abrirá do seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar todas as tuas obras, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, te honrará, e não por cauda, estará em cima e não embaixo, quando obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e o fazer, e não te desviar de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor te abençoará quando desenvolver um relacionamento com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus e a obediência dos seus mandamentos. As bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida. Todas as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão quando nós obedecê-lo inquestionavelmente. Esta é a prosperidade bíblica. A vontade de Deus, a orientação divina para abençoar a todo aquele que se volta a Ele com sinceridade, a todo aquele que se reconcilia com Ele, por meio da fé em Cristo Jesus, e desenvolve um relacionamento de obediência. Consequentemente, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Esta é a prosperidade da parte de Deus, orientada pela palavra, para mim e para você. Deus abençoe, que essa palavra edifique a tua vida, que essa palavra oriente os teus passos, e que essa palavra venha ser um guia para a minha e para a tua vida, e nós não nos esquecermos dela, e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que as bênçãos do Senhor nos alcance todos os dias da nossa vida. Fique com Deus e com essa palavra.